Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Wilson Amaral, sou professor da disciplina de Teoria dos Grafos no Centro Universitário Estácio de Sá. Nós vamos, esse semestre, trabalhar com essa disciplina. Hoje é dia 20 de agosto, é uma quinta-feira, são 10 horas e 10 minutos da manhã, e eu vou apresentar aqui agora os conceitos iniciais da disciplina de Teoria dos Grafos. É uma disciplina muito legal, vocês vão perceber, apesar dela ser bastante teórica, qual é o principal objetivo dessa disciplina. Primeira coisa é a gente conhecer os fundamentos dos grafos. O que é um grafo? De onde vem isso? Para que serve? Por que será que o professor Wilson Amaral está aqui agora, nessa manhã, falando para a gente sobre grafos? Por que será que isso aparece? Por que será que essa disciplina aparece no meu curso? Então, a gente vai sintetizar os fundamentos teóricos, quais são as limitações. Primeiro, entender por que isso é importante, por que será que a gente tem uma disciplina só para tratar disso? E aí a gente vai ver as complexidades associadas à necessidade de desenvolver essa ideia de algoritmos e programação com grafos. E aí, para isso, a gente vai conhecer os conceitos. O que é um grafo? O que é uma aresta? O que é um nó? O que é um vértice? Quais são as hierarquias? Quais são as definições de uso? Por exemplo, quando eu vou fazer uma entrega de um produto, ou quando o coordenador do meu curso ele monta a grade e aloca os professores, existe alguma forma mais simples, mais rápida de fazer isso? Porque imaginem vocês têm uma grade com várias disciplinas, cada disciplina sendo ministrada por um professor, e esse professor, ele dá aula em outras instituições, então nem todos os dias ele está disponível para o seu coordenador montar a sua grade. Tem professor que pode ministrar somente na parte da manhã, tem professor que pode ministrar somente na noite. Há professores que têm uma maior expertise na área de programação e outros na área de governança, de TI. Imaginem vocês a dificuldade que é um coordenador montar uma grade de um curso. E tem aluno que a grade dele é aberta, ele tem uma disciplina que já fez uma determinada matéria e é pré-requisito, então ele não pode fazer. Imaginem a complexidade que é isso. A gente chega no início das aulas e só pergunta assim para o nosso coordenador, como é que ficou a minha grade? A gente não faz ideia de quão complexo é, por exemplo, ele montar a grade de curso. Então, eu tenho lá, para cada aluno, eu tenho segunda-feira, eu tenho terça, quarta, e assim por diante, até sexta-feira. E aí tem disciplina que ele já cursou, tem disciplina que é pré-requisito, tem disciplina que ele não pode cursar ainda, e aí tem disciplina que tem um professor que não pode ministrá-la nesse horário, tem um professor que não tem determinada expertise. Montar essa grade é uma tarefa tão complexa para um humano, porque ele tem que ir no método da tentativa. Deixa eu colocar essa disciplina aqui, vou botar teoria dos grafos aqui na quinta-feira às 10 horas. Mas aí se eu fizer isso, esse professor que também ministra a disciplina de programação de computadores em linguagem Python, ele estava alocado na outra turma esse horário. Então não posso fazer assim, então deixa eu tentar de novo. Esse método da tentativa e do erro, quando é feito por um humano, ele é recursivo e pode ser que ele nunca alcance um objetivo. Então, os grafos, eles vêm
no sentido de verificar quais são as possibilidades possíveis, quais as possibilidades em que eu tenho menor perda, e ele apresenta uma solução e te mostra a solução A, a solução B e a solução C. E aí facilita a nossa vida, porque você pode ordenar essas soluções por performance, por tempo, por otimização, por consumo de menos combustível, desgaste do veículo, por exemplo. Então, isso tudo a gente utiliza todo santo dia com um negócio chamado teoria dos grafos. A gente utiliza e, na verdade, nem sabe que utiliza. Por que vocês precisam dessa disciplina? Justamente porque, muito provavelmente, ou aqui tem aluno de ciência da computação, ou aqui tem aluno de engenharia, deve ter alguém aí da área de engenharia, ou aqui tem alunos da área ou engenharia, ou ciência da computação, ou sistemas de informação. São os cursos mais pesados na área de computação. Por isso tem essa disciplina de teoria dos grafos. O pessoal lá de ADS, eu acho pouco provável que exista, por exemplo, alguém aqui do tecnólogo, análise de desenvolvimento de sistemas. Se tiver, está pegando a disciplina como modalidade optativa para complementar a grade. Por quê? Porque a teoria dos grafos é uma área pesada da engenharia e da ciência da computação. Engenheiros e cientistas, ou seja, eu e vocês daqui a pouco, né? Nós, engenheiros e cientistas, a gente precisa criar essas definições e desenvolver algoritmos para dar essas soluções para os nossos clientes. O pessoal lá dos demais cursos, eles vão consumir essa tecnologia que eu e vocês vamos desenvolver. E, naturalmente, obrigatoriamente, ela passa por programação de computadores. Claro, por quê? Por quê, professor? Aqui eu acabei de mostrar para vocês o exemplo. Ó. Quando é um humano que tem que fazer esse tipo de permutação, isso é uma permutação simples, dependendo da quantidade de variáveis, são infinitas as possibilidades. Ou, se não forem infinitas, são muito grandes. Imaginem vocês, por exemplo, que eu tenho na Mega Sena, eu tenho 6 números na Mega Sena. E esses números vão de 00 até 59. Eu jogo 6 números. Ora, se você fizer uma permutação simples aqui, com um jogo você tem 50 bilhões de possibilidades. Você tem 1 em 50 bilhões de chances. Inclusive, essa informação tem atrás do cartão da Mega Sena. Se você for na lotérica, pegar um cartãozinho da Mega Sena ou entrar no site da Caixa Econômica, ele mostra lá as probabilidades. 50 bilhões. Ora, é impossível para um indivíduo humano fazer todas essas possibilidades e identificar a forma melhor. Só é possível para um indivíduo bot. Por quê? Porque esse computador que está aí na frente de vocês, ou seja um computador, ou seja um smartphone, ou um tablet, por mais simples que ele seja, ele executa pelo menos 16 bilhões de instruções em 1 segundo. Então, dependendo dessa solução, para uma máquina ela é viável. Para uma máquina ela é viável. Para um ser humano ela é impossível. Então, por isso a gente tem essa disciplina de teoria dos grafos. Eu não gosto muito de falar a meu respeito, mas aqui na Estácio, na primeira aula, eu preciso falar um pouquinho sobre quem é o professor, tá? Então, esse slide eu separei só para falar sobre isso. Meu nome é Wilson Amaral, eu dou aula em universidades desde 2008 e aulas fora de universidade desde 1994. Eu formei em 98
em ciência da computação, depois fiz administração de empresas, depois fiz algumas pós-graduações, todas na área de tecnologia da informação, e mais recentemente eu concluí o mestrado na Universidade de São Paulo na área de inteligência artificial. Agora, nesse exato momento, por exemplo, eu estou aqui no SERPRO, onde eu trabalho durante o dia, Serviço Federal de Processamento de Dados, que é essa imagem aqui embaixo, fica aqui na 602 Norte. O SERPRO é o órgão do governo que controla todos os sistemas do governo federal. Aqui nós temos hoje cerca de 1.400 sistemas diferentes. Essas duas fotos que eu coloquei aqui embaixo é o do nosso centro de dados, que está aqui no meu subsolo. Eu estou em cima dele agora. São 300 máquinas Suns Spark, Oracle Exadata e IBM Z14. IBM Z14, por exemplo, que é essa da pontinha que vocês estão vendo aqui, essa máquina é fantástica. Essa máquina ela tem 128 processadores Core i7 trabalhando em grid com 5 terabytes de memória RAM. Consegue imaginar uma maquininha dessa? A gente tem 20 máquinas dessas. Ela tem 5.7 zettabytes de disco, ou seja, máquinas grandes para processar sistemas pesados. São máquinas de grande porte, né? Então, todos os sistemas do governo federal rodam aqui. Eu trabalho na área de desenvolvimento de software, de engenharia, trabalho com as linguagens de Java, PHP, Python, C e algumas coisas também em COBOL, lá no grande porte, rodando nos mainframes. Então, eu gosto muito da área de desenvolvimento de software. Se alguém aí também gosta dessa área e quiser trocar assuntos, bater um papo, é muito legal. A minha área é mesmo de desenvolvimento de software, e aí a teoria dos grafos encaixa perfeitamente nisso, né? À noite, e especificamente na quinta-feira, somente hoje eu tenho aula pela manhã, mas eu estou todas as noites na Estácio e também no Centro Universitário DF, nessas disciplinas de programação, inteligência artificial, matemática, estatística, sistemas operacionais, teoria dos grafos. É bem voltada para a área mesmo de desenvolvimento. Então, quem aí se identificou com a área de desenvolvimento, a área de infraestrutura, ela é muito legal também, que é essa parte aqui de baixo. Mas eu não sou muito fã, não, porque a área de infraestrutura, ela é muito rígida. Por exemplo, esse computador que está na frente de vocês, ou esse smartphone, ele tem um tamanho de tela, por exemplo. Alguns de vocês estão numa tela de 15 polegadas, outros de vocês estão numa tela de 20 polegadas, alguns que estão no smartphone estão numa tela de 6 polegadas, mas enfim, se você precisar agora aumentar a sua tela, não tem como. O hardware ele tem limitações físicas que não há o que eu fazer. Ah, professor, mas eu posso ir ali na esquina e comprar um monitor de 80 polegadas. Tudo bem. Mas, se você precisar, por exemplo, expandir a memória de processamento desse vídeo, existe um limite físico. Eu não posso botar quanta memória eu quiser. Nem os sistemas operacionais suportam e nem o próprio hardware. Se você abrir seu computador agora, ele tem uma limitação física de slots. Eu não consigo passar daquilo. O hardware ele é fixo. A rede que eu estou utilizando aqui para dar essa aula para vocês é uma rede de cabo de fibra ótica de 1 terabits por segundo, que se eu quiser aumentar essa banda, não tem como. Eu tenho uma limitação física. Para vocês terem uma ideia, a fibra ótica é algo antigo. Temos desde a década de 80. E eu não consigo mais aumentar isso. Eu tenho que desenvolver alguma outra tecnologia que hoje não existe. Então, na área de infraestrutura, a gente tem a limitação física. A área de software, não. Por isso que eu gosto da área de software. Você tem uma ideia nova, você vai lá e cria um algoritmo novo e implementa uma funcionalidade nova, e o limite acaba sendo o quê? A sua capacidade, a sua criatividade. Esse acaba sendo o limite. Então,
a área de software ela nos dá muito mais maleabilidade, ela nos dá muito mais possibilidades de você expandir sem necessidade de recursos físicos. Basta você ter uma ideia nova e implementar. Ou seja, o limite é o céu, diferentemente do que ocorre na área de infraestrutura. Ah, professor, mas a área de software não vive sem área de infraestrutura. Verdade, uma depende da outra. Mas eu gosto da área de software justamente por conta dessa facilidade de você criar coisas novas. Por exemplo, com essa disciplina que vocês estão tendo aqui, Teoria dos Grafos, eu espero abrir a mente de vocês para um monte de outras possibilidades para que vocês possam resolver um monte de outros problemas que nós temos hoje em dia, que podem ser facilmente solucionados por meio de desenvolvimento de algoritmos, dos quais alguns nós vamos falar nessa nossa aula de hoje. Eu dividi o nosso curso em 5 unidades, tá? Unidade 1, 2, 3, a unidade 4 e 5, que eu vou falar rapidamente, só para a gente ter uma ideia do que nos espera esse semestre e o quanto ele é legal. Na aula de hoje e na próxima, 2 aulas, nós vamos usar para a unidade 1, que vão ser só fundamentos, que é aquele material que eu pedi para vocês darem uma lida. Eu espero que alguém tenha conseguido começar. É um material muito legal, é do livro que eu vou utilizar com vocês esse semestre. Vou até mostrar a carinha do livro e onde vocês podem conseguir esse livro. Eu vou exibir aqui a tela do ambiente da biblioteca de vocês. Aqui na biblioteca de vocês, ó, não sei se vocês lembram, aqui vocês podem entrar lá pela área do aluno, acessar a biblioteca, e aí vou entrar aqui na página inicial dela, minha biblioteca. Essa é a biblioteca que a Estácio de Sá, ela comprou milhares de livros online e tem aqui à nossa disposição. Você, quando entrar nessa biblioteca, no link a partir da sua área da sua área do aluno, eu acho que eu fiquei muito tempo desconectado e eu vou ter que logar de novo aqui. Mas então deixa eu mostrar só, eu acho que tem uma janela aqui que ainda está aberta, para só não ter que logar novamente. Esse é o livro, ó, Grafos, Introdução em Prática. Eu mandei para vocês, para facilitar a nossa vida, eu digitalizei o primeiro capítulo, gerei aquele PDF que eu mandei para vocês por e-mail, mas aqui é legal porque você pode fazer uma coisa que eu gosto muito dessa biblioteca online aqui, você pode dar o play para ele ir lendo as páginas para você, e enquanto ele vai lendo, você vai fazendo anotações. Então, tem essa vantagem. Aquele arquivo que eu mandei para vocês por e-mail foi para facilitar, para você deixar no seu celular, para você... eu vou ter que logar aqui de novo. Então, mas, enfim, o livro é aquele que eu apresentei lá, já mandei o primeiro capítulo, vou mandar também, daqui a 2 aulas eu mando o segundo capítulo e assim por diante. Para quê? Para que a gente possa ir acompanhando. Eu mando por e-mail só para facilitar quem quiser baixar no celular e deixar e ficar lendo sem estar online, tá? Então, aquele primeiro capítulo trabalha só aqui na unidade 1, onde a gente tem os conceitos da história da teoria dos grafos, o conceito do que é uma matriz adjacente, incidente, o que é uma aresta, o que é um nó, o que é um vértice. Então, é basicamente os conceitos. Nessa primeira parte aqui, a gente só vai ter os conceitos mesmos.
que a gente vai precisar mais lá para frente, tá? A coisa começa a ficar mais interessante mesmo da unidade 2 em diante, onde a gente tem os conceitos de distância, base e antibase, afastamento, centro e raio, conceitos que a gente precisa para poder desenhar mesmo e começar a trabalhar nos nossos grafos. Na unidade 3, a gente vai ver os conceitos dos caminhos, e aqui tem um negócio legal, ficou até errado aqui, é caminhos mínimos. Por exemplo, eu estava até comentando antes da aula, se você tem que fazer uma entrega, o seu caminhão de entrega tem que ir no cliente A, no cliente B, no cliente C, no cliente D e depois voltar. E aí, qual é a melhor rota para ele fazer? Porque ele tem que liberar o espaço. Quanto mais peso ele entregar antes, o caminhão vai percorrer um trajeto maior com menos peso. Então, ele vai consumir menos combustível e o desgaste do veículo vai ser menor. Então, nesse legal, a gente vai fazer os estudos de grafos ponderados e caminhos mínimos, levando em consideração uma série de coisas, como tráfego na região, quantidade de obstáculos no meio do caminho. Então, é uma parte bem legal do nosso curso. Aí, na unidade 4, a gente vai ver os conceitos de árvore, passei os conceitos de árvore, o que é uma árvore, os tipos de árvores, só pelo nome já dá para a gente identificar. Imagine que eu tenho um presidente aqui numa empresa, aí eu tenho as diretorias aqui, diretoria de tecnologia, diretoria de logística, diretoria comercial, diretoria de marketing. Aqui embaixo eu tenho os gerentes, gerente comercial, gerente de marketing, gerente de tecnologia da informação. Dentro do gerente de tecnologia da informação, aqui eu tenho os supervisores, supervisor de governança de TI, supervisor da área de engenharia, supervisor da área de desenvolvimento de software, e aqui dentro eu tenho uma série de pessoas. Eu tenho o programador em Python, eu tenho um programador em COBOL, eu tenho o programador front-end. Dentro do programador em Python aqui, aí eu tenho outras especificações, o cara que mexe com banco de dados, o cara que mexe com inteligência artificial, o cara que mexe com estatística e o cara que mexe... Enfim, observem que eu tenho uma árvore, o conceito aqui de uma árvore, onde eu tenho esses nós descendo. Então, essa parte do algoritmo e do curso, ele vai trabalhar com esses conceitos. E aí a gente finaliza essa unidade vendo alguns algoritmos que são utilizados para percorrimento dessas árvores. E aí, eu gosto de deixar essa última unidade aqui só para a gente programar mesmo, fazer desenvolvimento disso em forma de algoritmo. Eu gosto de utilizar nesse momento ou a linguagem Python ou a linguagem C. Esse semestre eu estou usando a linguagem Python, mas semestre passado eu utilizei a linguagem C. O bom de usar a linguagem C é que eu consigo trabalhar com os ponteiros e endereçamentos de memória. E o bom da linguagem Python é que ela já tem uma série de funções estatísticas para a gente trabalhar com dados. Então, eu vou migrar entre uma e outra. No final, a gente vê o conceito de coloração de mapas de calor, é muito legal isso daqui. Então, essa vai ser o que a gente vai ver esse semestre. Eu estou falando igual uma metralhadora giratória, mas se porventura alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá, gente? Pode abrir o áudio aí e falar, não se acanhem. Então, qual é o meu objetivo com vocês aqui? Se alguém... professor, eu não gosto da área de programação.
Eu não sou fã da área de programação. Ah, tudo bem, se você não é fã da área de programação, o objetivo da disciplina, o nome já diz, é a teoria. É a teoria. Por quê? Eu preciso apenas que vocês conheçam como que é o processo de trabalhar com grafos, quais as operações. O meu objetivo está aqui, ó. Agora, para quem é mais escovador de bit, para o pessoal aí que é mais tarado por tecnologia, se quiser, a gente pode avançar para a área de programação e fazer aplicações, tá? Mas se eu alcançar esse objetivo aqui, para mim eu já estou satisfeito. Então, primeiramente, eu preciso só. Tanto é que é uma disciplina de 40 horas, né? Então, eu não consigo. O ideal para fazer implementação nos algoritmos mesmo é que eu tivesse 80 horas. Mas, por ser 40 horas, se eu alcançar esse objetivo aqui, ó, teoria, se vocês entenderem. Se vocês entenderem o que é um roteamento, quais são as regras de um roteamento? Roteamento vem de rotas, né? Vem de rotas. Imaginem vocês que eu tenho um computador aqui, o seu computador que está aí na sua frente, ó. Aqui é você, ó. Eu desenhei você. Você está aqui no seu computador na sua frente. Você vai mandar uma mensagem para o professor Wilson. O professor Wilson está aqui desse lado, ó. Eu estou usando um laptop para dar essa aula para vocês. Está aqui, o professor Wilson, está aqui desse lado. O que é o roteamento? Dentro desse caminho, para você mandar uma mensagem de um ponto A para um ponto B, essa mensagem jamais ela vai direto. Jamais, é impossível, nem tem como. Para você ter uma ideia, se você tiver numa mesma rede um computador aí do lado do seu computador, um colega tiver aí do seu lado, na mesma mesa, com outra máquina, para você mandar uma mensagem de um ponto A a um ponto B, existe um algoritmo de roteamento aqui no meio, ó, para pegar um algoritmo de roteamento, para pegar a menor rota. Ué, professor, eu pensei que a menor rota na tecnologia fosse uma reta. Não, impossível. Ele vai fazendo uma operação que a gente chama de ping. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. O que é um ping? Eu pego esse pacote da mensagem A aqui, ó, eu divido esse pacote em vários pacotes menores. Isso é feito lá na segunda camada do modelo OSI. Não sei se vocês lembram, o modelo OSI, Open System Interconnection. O pessoal que fez a disciplina de rede já passou por isso. Então, essa mensagem A aqui, ó, ela é quebrada em vários pacotes. Aí, um algoritmo calcula o hash dessa mensagem. Se alguém não souber o que é hash, pode me perguntar, que eu explico. Aí ele quebra esses pacotes e, às vezes, esses pacotes seguem por rotas diferentes. Esse pacote vai por esse computador, esse pacote vai por esse computador, esse pacote vai por esse computador, esse outro pacote vai por esse computador. Por que isso, professor? Porque nem sempre esse algoritmo de roteamento aqui, ó, encontra a rota mais rápida usando o mesmo caminho. Aí ele divide isso. Quando chega lá no professor Wilson, o que o algoritmo faz? Ele pega os pacotes, coloca os pacotes na ordem, calcula o hash novamente do arquivo, verifica se esse hash ele é igual a esse hash de saída, para verificar se a mensagem continua íntegra, se não foi deturpada no meio do caminho, ou se de repente um pacote se perdeu. Se tiver ok, aí o que ele faz? Ele monta isso e entrega a mensagem para o professor Wilson. E isso tudo aqui existe um algoritmo por trás, ó, um algoritmo que eu chamo de roteamento. Eu dei um exemplo do envio de uma mensagem, tá, gente? Um e-mail, por exemplo. Aquele e-mail que eu mandei para vocês ontem,
aquele e-mail deu uma volta no mundo. Foi um pacote por um lugar, foi um pacote por outro, dependendo do horário, dependendo do tráfego, dependendo das circunstâncias da rede. Hoje em dia, nossa tecnologia está tão diversificada, a gente tem cabos submarinos que passam da Europa para a América, da Europa para a Ásia, da Oceania para o continente africano. Então, esses computadores, eles fazem rotas de todo tipo. Eu gosto de mostrar, inclusive, uma imagem que eu tenho aqui, eu vou até postar aqui, colocar para vocês essa imagem. Eu gosto dessa imagem aqui, ó, que mostra bem isso. Vou colocar aqui na apresentação, ó. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que eu gosto de utilizar para ilustrar esse processo, ó. Imaginem vocês que nós estamos aqui no... Opa, não era para ter passado o slide. Nós estamos aqui... Oi, pode falar. É porque eu tô caçando aqui o livro que você mandou no e-mail, eu não tô conseguindo encontrar. Você mandou no e-mail pessoal ou você me mandou no e-mail da Matrix? Deixa eu te dizer exatamente qual foi o e-mail que eu te mandei. Qual é o seu nome? Ou sua matrícula? Seu nome ou sua matrícula? Minha matrícula é 2018 08 08 30 30 73. 73. Você é o Matheus Santos Santana? Isso. Mandei no santosmateus_hotmail.com, que é o e-mail que está cadastrado no sistema da faculdade. Sim. É esse mesmo? É isso mesmo. Obrigado. Então dá uma conferida lá, ele não voltou com erro, tá? Tá bom. Então, amigos, voltando aqui para nós, se alguém mais não recebeu, me avisa que aí eu mando. Então, olha só, imaginem vocês que esse gráfico ele é bem legal. Ele é um gráfico que mostra o fluxo de pings de uma mensagem, ó. Então, se você está aqui no Brasil e manda uma mensagem para alguém aqui mesmo no Brasil, pode ser que a sua mensagem faça uma rota, ó, e percorra o mundo inteiro, porque às vezes, eu não sei se isso acontece também no mundo real. Às vezes, se você tem que ir, eu tô no plano piloto e quero ir para o Taguatinga Shopping. Se eu for lá pelo Núcleo Bandeirante, eu ando mais do que se eu for, por exemplo, pela EPTG. Porém, na EPTG, dependendo do horário, eu vou ter tanto fluxo que vale mais a pena eu andar mais, que eu vou chegar mais rápido e vou consumir menos combustível do que eu ir pela menor rota. A mesma coisa que acontece no mundo real acontece aqui no mundo virtual. Às vezes eu encontro fluxo de tráfego em um determinado ponto de roteamento de servidores, e aí é mais barato para a mensagem ela dar uma volta no mundo do que encontrar gargalo em um determinado servidor. Isso gera uma série de discussões graves, inclusive. Em 2012, um profissional de tecnologia norte-americano, ele entrou na Wikileaks e colocou uma coisa que todo mundo já sabia. Ele, na verdade, ele só tornou isso oficial, que alguns servidores, por exemplo, em território norte-americano, eles tiram uma cópia de tudo que passa por lá. Então, não sei se por uma questão de segurança nacional, se pingou numa máquina lá, ele tira uma cópia. Ah, professor, mas essas mensagens elas não são criptografadas? Sim, elas são criptografadas, mas elas são criptografadas com um algoritmo ridículo de 128 bits, tá?
Só para vocês terem uma ideia, o que, que é isso? Um algoritmo de criptografia que utiliza uma chave de 128 bits, que é a chave que eu e vocês utilizamos nos nossos browsers, por exemplo, um computador só trabalhando para quebrar essa chave, tudo bem, ele leva algo em torno de 200 anos. Só que a gente não pode esquecer que essa chave é a chave de exportação dos Estados Unidos. Ele só exporta 128 bits, que foi quem criou essa tecnologia. Lá dentro aqui, ó, em território norte-americano, por exemplo, o órgão governamental, eles utilizam chave de 2048 bits, para vocês terem uma ideia. E eles só exportam para o resto do mundo 128 bits. Então, o seu browser, agora aí, o seu browser, se você for lá no menu ajuda, sobre o browser, independente se for Mozilla Firefox, se for o Google Chrome, se for o Safari, se for o Microsoft Edge, independente de qual for, você vai lá no menu de ajuda, vai a respeito do browser e entra lá em segurança e vê qual é a criptografia dele. Ele deve estar provavelmente de 128 bits. Se tiver desatualizado ou alguma coisa, ele deve estar trabalhando com 64 bits. Mas se ele tiver com 64 bits, você nem consegue abrir o site do seu banco, por exemplo. Se você for acessar o seu extrato bancário agora, no seu banco, seja ele qual for, pela internet, ele exige pelo menos 128 bits de chave de criptografia. Então, isso daqui pode parecer difícil de quebrar para tecnologias como eu e vocês. Mas, por exemplo, para os algoritmos de quem desenvolveu isso, é bem tranquilo. Então, eles, só por curiosidade, tá? 200 anos, um algoritmo levaria, um programa, um computador atual que a gente conhece, 200 anos para quebrar uma chave de 128 bits. Só para vocês terem uma ideia, uma chave de 128 bits trabalha com um número primo de 400 posições. Você fatorar um número com 400 dígitos, um computador hoje em dia levaria algo de 200 a 400 anos. Para uma chave de 2048 bits, esse mesmo computador levaria algo em torno de 16 a 20 bilhões de anos. Só para você ter uma ideia, a Terra, o planeta Terra, é datado de 4,8 bilhões de anos. Então, nos moldes da computação atual, essa chave aqui, ó, é praticamente impossível de você quebrar, que é o que eles utilizam aqui em território norte-americano. Então, quando você manda uma mensagem para o seu colega, ela pinga em diversos pontos, mundo afora. Aqui no governo federal, por exemplo, aqui no CERP, o presidente da República e os ministros, eles não podem, eles são proibidos de utilizar contas de e-mail que não seja a conta desenvolvida pelo CERPRA. Por quê? Aqui no CERPRA a gente desenvolveu o sistema de e-mails do governo federal, é tudo 100% nosso, algoritmos nossos, chave criptográfica nossa, nada é de fora, inclusive é hospedado aqui dentro. E se o presidente da República manda um e-mail, por exemplo, para o ministro da Economia, isso nós temos um anel aqui chamado VPN, que é um anel que parte por aqui, que é fechado, ou seja, não corre o risco de pingar aqui fora. Então, dentro dos órgãos do governo, não se pode utilizar Gmail, não se pode utilizar Hotmail, não se pode utilizar nenhum outro e-mail desses. Por quê? Porque quando você utiliza um e-mail desses, uma conta dessa, não sei se vocês já viram lá, quando você foi abrir a sua conta lá do Hotmail, do Gmail, do iCloud, tem um botãozinho lá no final escrito assim, ó, concordo. Vocês só olharam esse botão, eu tenho certeza. Ninguém parou para ler o que estava lá em cima. Desceu a barra de rolagem todinha e foi lá, procurou um botão chamado concordo e clicou nele. Vocês talvez não tenham lido, mas eu já li, porque faz parte do meu trabalho isso. Dentre outras coisas que tem nesse contrato ali, do iCloud, da Apple, do Gmail, da Google,
do Hotmail, da Microsoft. Sabe o que tem ali? Entre outras coisas, naquelas linhas, tem escrito assim, ó, nenhum desses dados que você envia ou recebe no seu e-mail são de propriedades suas. Todos esses dados que você envia e recebe nos seus e-mails, no seu e-mail do iCloud, no seu e-mail do Hotmail, no seu e-mail do Gmail, são de propriedades da Google Corporation, ou são de propriedades da Apple Corporation. Ponto. Aí você tem um botão lá embaixo, concordo, ó. Então, quando você utiliza uma conta dessa grátis, não existe almoço grátis, né, gente? Por favor. Não existe nada grátis nesse mundo. Se você utiliza, alguém está ganhando muito em cima disso. E aí você pode pensar assim, ora, professor, mas que tolice essa sua, eu só uso o meu e-mail ali para mandar coisas da faculdade, que não tem nada, nada muito sigiloso. Aí é que você pensa, o Facebook, a Google, a Microsoft, a Oracle, eles coletam esses dados para você, de você, que na verdade não são seus, né? São deles, porque você assinou aqui concordando. Ele vende isso e depois vende de volta para você. Já aconteceu de alguma vez vocês abrirem um site da internet e aparecer uma propaganda de promoção daquele livro que você tanto queria comprar? Já aconteceu alguma vez de você abrir o site o seu Facebook ou o seu Instagram ou o seu qualquer rede aí e aparecer aquela promoção daquele assunto que você estava conversando, sem ser teclando, conversando com alguém da sua família durante o jantar de ontem? Então, esses dados todos eles são coletados e eles voltam para você em forma de patrocínios. Alguém paga caro para te fazer um negócio que a gente chama de marketing direcionado. Antigamente, a gente fazia um negócio chamado marketing de broadcast. Antigamente, que eu falo há 20, 15 anos atrás, era assim, ó. Eu fazia uma promoção, pegava todo mundo na rede e dava um broadcast, mandava para todo mundo. Ora, o professor Wilson recebia lá a promoção no seu e-mail de depile o seu contorno com a melhor loja de... Ora, professor Wilson, cara velho já, depilar contorno, ou seja, significa que as propagandas eram burras, elas eram disparadas aleatoriamente. Nesse caso, o que eu fazia? Eu simplesmente tacava na caixa de spam e nunca mais esse cara tinha condições de me mandar uma newsletter, uma promoção ou algo do tipo. Hoje em dia, não. Com marketing direcionado, eu consigo mandar para a sua caixa de e-mail, para o seu celular, um banner no seu Facebook, somente informações daquela roupa que você gosta, daquela marca que você curte. Somente informações daquele livro que você pensou em comprar. Você não precisa nem ter dito para alguém. Basta você ter pensado em comprar esse livro. O ano era 2008 e uma empresa chamada Target, nos Estados Unidos, vou até mostrar a carinha dela aqui, porque esse é um assunto bem interessante. Vou mostrar aqui o meu browser para vocês. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vocês já ouviram falar nessa empresa aqui, imagens, Target. Essa é uma loja de departamentos, tá, gente? Que tem lá nos Estados Unidos. Não sei por que eles ainda não vieram para o Brasil. Equivalente dela aqui no Brasil é tipo Americanas, as lojas americanas. Sabe o que esses caras fizeram em 2008, tá? Bastante tempo. Eles fizeram um algoritmo de tudo que passava no caixa. Você ia lá, fazia uma compra, né? Aí, claro, usava o seu cartão de crédito e aí tinha lá, eu comprei um hidratante para pele, eu comprei um creme de barbear e eu comprei uma caneta.
azul de tinta grossa. Pronto, comprei isso. Isso fica registrado no banco de dados de toda loja faz isso. Mas o que esses caras fizeram? Eles começaram a direcionar o marketing. E aí, um determinado cliente começou a receber informação no e-mail e no encarte, produtos para gestantes, né? Essa semana a fralda está em promoção e o creme de loção para gestantes está em promoção. E aí o cara se irritou. Ele falou, olha, só moro eu aqui, a minha esposa e a minha filha de 14 anos, por que será que vocês estão mandando isso? E ele reclamou. E aí o analista estatístico responsável foi verificar os algoritmos, devia ter alguma falha. Não era para ele estar recebendo aquela informação, aquela newsletter. E aí pediu desculpas. Não, aí 2 semanas depois a empresa mandou um e-mail para ele pedindo desculpas pelo inconveniente. Sabe o que aconteceu? Ele foi quem pediu desculpas para a Target. Ele falou assim, olha, na verdade eu tenho que pedir desculpas porque a minha filha de 14 anos realmente começou a apresentar aqui alguns sintomas e a gente foi verificar e ela tá grávida. O algoritmo identificou, com base no padrão de compras da família, a menina, quando ia com eles, botava determinadas coisas no carrinho e aí o algoritmo identificou que ela estava grávida antes mesmo dos pais saberem. Então, esse tipo de operação, ela ocorre justamente por conta desse tipo de informações que nós entregamos todos os dias, quando a gente utiliza o nosso e-mail, quando a gente utiliza a nossa conta do Facebook, do Instagram, quando a gente utiliza o WhatsApp e por aí vai, tá? Independente de qual seja a empresa. Então, essas informações, elas são muito úteis, e por isso que eu falei que não existe almoço grátis. Tudo tem um propósito. E aí, o objetivo daqui, justamente, é a gente passar por esses caminhos e entender como é que isso funciona. O que é uma solução computável de roteamento? Professor, existem situações em que eu não consigo resolver por meio de computabilidade? Existem, e a gente vai ver alguma delas. Um dia desses eu estava navegando em alguma dessas redes e eu vi uma brincadeira bem assim, ó. Tá vendo esse desenho que eu acabei de fazer? A tarefa era a seguinte: você tem que fazer esse desenho aqui, ó, sem passar mais de uma vez o traço, e sem tirar a caneta do papel. Você consegue fazer isso? Só por curiosidade, pega aí o seu caderno, seu lápis, seu papel, e tenta fazer esse desenho aqui, sem passar mais de uma vez por cima. E, ó, consegui. Agora, imaginem que o desenho seja esse daqui, ó. Pronto. Imagine que o desenho seja esse daqui, ó. Esse, que está na caixinha, ó. Tenta fazer ele sem tirar e sem passar mais de uma vez. Você consegue? Se alguém aí conseguir... Conseguiu? Ó, a Natália conseguiu. Se a Natália conseguiu, eu vou fazer um busto dela e vou botar aqui na porta de casa, e todo dia eu vou me ajoelhar na frente. Porque se alguém conseguir fazer esse daqui que está no quadro, sem tirar o lápis
E sem passar mais de uma vez, aí eu vou dizer que é um gênio. Pode até, inclusive, me procurar que a gente tem um trabalho para vocês, para você que conseguir. Porque existem algumas soluções em que eu não... Conseguiu, Natália? Alguém mais? Faz aí. Quem conseguir tem que me mostrar. Eu vou te contratar hoje mesmo. Você vai trabalhar aqui na solução de algoritmos de inteligência artificial, porque é um feito. Existem algumas soluções que não são computáveis, não são computáveis. Eu não consigo ter resposta por meio de computação. E uma das coisas que vocês precisam identificar é isso. Professor, todos os problemas são solúveis, são resolvíveis, eles possuem uma solução no campo real? Não, infelizmente não. E aí a gente precisa identificar quais são essas situações. Quais são os limites do que pode ser computado em rotas? Existem limites? Quais são esses limites? Por exemplo, quando você está assistindo o seu Netflix aí, por exemplo, algumas pessoas acham que esse sinal vem do satélite. Se eu tiver que vir um sinal lá do satélite, tá aqui o satélite, tá? Aqui tá você no planeta Terra, você tá aqui. Se eu tiver que tudo que eu for de comunicação passar por satélite, a gente está no sal, porque eu tenho nuvens aqui, no meio do caminho, eu tenho uma atmosfera. Quem já tentou assistir um filme na Sky em dia de chuva, sabe bem do que eu estou falando. A raiva que passa. Por quê? Porque a gente tem uma limitação física e química aqui, dos sinais, quando ele passa pela atmosfera. Então, na verdade, os sinais de backup, de satélite, a gente deixa mais para backup. Alguma coisa que não precisa ser síncrono. 95% das nossas comunicações são feitas por cabos submarinos. E como é que eu faço essas rotas por cabos submarinos? Ora, tem a costa dos continentes, elas são irregulares. Eu tenho aqui a África, eu tenho aqui o continente americano, eu tenho aqui a Oceania. Então, eu tenho que fazer rotas e isso precisa ser calculado. Qual é o menor caminho, qual é a forma... Se você coloca aí na internet, por exemplo, se você abrir uma janela aí, e colocar cabos submarinos, por exemplo, ó que legal, a imagem que a gente traz. Eu vou abrir aqui, na mesma imagem da Target, vou abrir aqui, imagens, cabos submarinos, cabos submarinos. A gente passa cabo por baixo do oceano, gente, desde a década de 50, tá? Olha, eles são assim, eles no meio vão as fibras óticas, depois eu tenho uma camada de cobre, depois eu tenho uma camada de plástico, depois eu tenho uma camada de borracha, depois eu tenho uma camada de aço, aí depois eu tenho uma camada de Kevlar mais fina e depois eu tenho uma camada de plástico por fora. Por quê? Porque aqui esse cabo vai ter um peixe que vai tentar romper, vai ter uma fossa submarina que vai se movimentar por meio das placas tectônicas. E esses cabos, olha só, essa é uma representação mais ou menos do que nós temos hoje em dia de cabos submarinos. E geralmente quando eles são passados de dois, um do lado do outro, porque se um der problema, o navio já está passando ali, então ele já passa... O primeiro cabo, para vocês terem uma ideia, na década de 60,
que foi passado um do lado do outro, o primeiro já deu problema, e aí teve que usar o backup. Então, esses cabos submarinos é que transmitem todos os nossos sinais, todas as nossas comunicações, 95% delas, né? E a gente deixa satélite mais mesmo por questões de backup. Esses cabos submarinos, eu preciso fazer algoritmos de rotas para saber qual é a forma, a melhor maneira, qual é o caminho mais curto. E aí, lá na ponta, ele sai assim, ó, do oceano. E aí entra para um distribuidor. Esse cabo aqui ele tem aproximadamente 40 centímetros de diâmetro. A gente tem cabos por todo o planeta. Nós temos mais cabos submarinos, por exemplo, do que dentro de uma rua que liga um bairro a outro. Então, esses cabos estão aí para justamente promover essas rotas. E eu preciso de algoritmos de teoria dos grafos para poder alcançar essas melhores rotas, que devem levar em consideração uma série de fatores. Eu vou voltar aqui para minha apresentação. E aí, havendo qualquer dúvida, por favor, não deixem de perguntar, tá? Alguém conseguiu fazer o bonequinho lá? Sem tirar o papel, o lápis do papel e sem passar mais de uma vez Então, ó, depois a gente tem aqui, ó, existem problemas sem roteamento, sem solução em roteamento computacional? Outras coisas que a gente consegue responder: quantas pessoas em uma rede são mais influenciadoras ou mais influenciáveis? Inclusive, hoje mesmo, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês uma análise de rede que a gente faz com algoritmos do Facebook utilizando isso. Qual o caminho a percorrer para fazer as entregas de forma mais barata? Ora, quando você faz uma compra pela internet e a empresa precisa entregar, ela tem que seguir uma rota onde eu tenho que gastar menos combustível, eu tenho que ter menor desgaste do veículo. Então, esses algoritmos, eles procuram responder esse tipo de coisa. Como é que eu faço para montar uma grade de um curso, por exemplo? Ó, aquilo que eu estava falando antes da aula, ó. Quando a professora Josiane lá, que é a nossa coordenadora, ela tem que montar a grade de vocês, sem recursos de algoritmo computacional, ela iria levar 5 anos para montar uma grade de uma disciplina de vocês, levando em consideração todas as possibilidades possíveis. Imagina fazer isso, ela tem que entregar a cada semestre. Então, eu tenho que levar em consideração o professor da disciplina, a disponibilidade do professor, a grade do aluno, as disciplinas que são pré-requisitos, o dia da semana. São tantas variáveis envolvidas que, dependendo da situação, ele pode até alcançar uma solução inviável. Se não for por meio de algoritmos, a gente não consegue resolver isso. E não precisa ser nem inteligência artificial, tá, gente? Aqui eu estou falando de algoritmos clássicos. Nem precisa utilizar inteligência artificial. Algoritmos clássicos resolvem isso. Um exemplo de um algoritmo clássico, ó. Imagine que isso aqui é um labirinto, tá? Imaginem que aqui seja a saída, ó. Opa. Foi demais. Imagine que aqui seja a saída, ó. Bem aqui é a saída desse... Tá vendo a saída aqui, ó? Saída. Ora, imaginem vocês que você caiu em um ponto aleatório aqui, tá? Um ponto aleatório. Escolhi um ponto qualquer dentro do gráfico, dentro do labirinto. Esse pontinho aqui, ó. Imagine que você está bem aqui nesse pontinho. Se eu
vocês estão pelo menos no quarto semestre. Tem aluno do quarto, tem aluno do quinto, tem aluno do sexto aqui. Você já tem condições de escrever para mim um algoritmo para sair desse labirinto. A saída está aqui, ó. Como é que seria esse algoritmo? Só por curiosidade, quem aí conseguiria me escrever agora um algoritmo que desse uma solução para sair aqui, ó? Você está nesse ponto aqui, ó. Como é que seria os comandos que você tem? Os comandos que você tem são passo para cima, passo para baixo, passo para a direita e passo para a esquerda. Esses são os comandos que você tem, ó. Aí você pode utilizar estruturas condicionais, if, else. Você pode utilizar estruturas de repetição. Você pode utilizar a estrutura while. Você pode utilizar a estrutura for, laço for. Como é que eu sairia daqui? Vocês já pararam para se perguntar isso? Ora, eu estou aqui nesse pontinho, ó. Nesse pontinho. Eu tenho que sair. Eu e vocês, olhando por cima desse labirinto, mesmo eu e vocês que temos uma visão privilegiada de cima, que numa situação real isso não aconteceria, se você estivesse aqui dentro, ó, olhando para frente, olhando para trás, olhando para a sua direita e olhando para a sua esquerda, você só veria paredes. Pensem nisso, tá? Esqueçam que a gente está olhando isso aqui de cima. Um computador ou vocês não olhariam isso daqui de cima. A gente estaria aqui dentro, ó. Então, o que eu tenho? Eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para a direita, eu posso ir para cima e eu posso ir para baixo. Pergunto para vocês, quem aí na sala, deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. 20. Temos 20 alunos, ó. Desses 20, Alexander, Ana Júlia, o Brandon, Emanuel, Gabriel, Henrique, Jennifer, João, Lucas, Mateus, Natália, Pedro, Samuel e Wesley. Quem conseguiria me descrever um algoritmo para a gente sair desse labirinto aí? Alguém? Como é que se... Como é que... Você já parou para pensar? Se eu te desse essa tarefa agora, ó, se eu chegasse, por exemplo, para o Mateus, ou para o Lucas, ou para o João, nós só temos evangelistas aqui na turma, né? Ó, que legal, João, Lucas, Mateus. Que beleza. Temos anjos, ó, Gabriel, Emanuel. Nossa, que turma boa, né? Pedro, ó, Pedro, Mateus, Lucas, João. Emanuel, Gabriel. Temos anjos, temos potestades divinas, temos evangelistas, coisa boa. Temos um participante do Velho Testamento aqui também, ó, o Samuel. Vamos lá. O pessoal do Novo Testamento aí, os Joãos, os Lucas, os Mateus, e é interessante que tem 2 de cada. Temos 2 Joões, 2 Lucas, 2 Mateus, 2 Pedros. Vamos lá, o pessoal do Novo Testamento, como é que vocês sairiam daí? Eu tenho que escrever um algoritmo para sair desse pontinho aí e até chegar a... Eu poderia começar esse algoritmo assim, ó. A primeira ideia, tá? Poderia fazer assim, ó. Passo para frente. Dê um passo para frente. Enquanto, ó, eu usaria o comando enquanto, ó. Enquanto não encontrar parede, passo para frente. Quando encontrar uma parede, eu uso um if. Se a direita estiver disponível, aí vira para a direita e aí continua, passo para frente, passo para frente. Desse jeito ele vai buscando aqui, ó,
Ah, cheguei na direita, não tem mais passo para frente. Aí ele entra no else. Vai para frente, pá, vai no else, if. Aí o que, que pode acontecer? Ele pode chegar aqui, ó, pum, viu que eu não encontrei resultado, ó, cheguei num lugar fechado. Aí eu tenho que botar um ponto no laço para ele voltar no último momento em que ele tinha uma porta aberta. Ele volta um passo e aí continua, ó. Encontrei parede, direita. Encontrei parede, direita. Fechei. Fechei novamente, eu volto para o último passo onde eu tinha espaço. Vou, opa, fechei. Então ele volta para o último que tinha espaço, ó. Aqui não tinha, pum, caiu aqui, ó. Aí ele continua. Eu posso fazer um algoritmo desse jeito. Qual é o risco que eu corro? O risco que eu corro é de, dependendo da complexidade do algoritmo, é jamais achar uma saída. Mas como a gente está tratando de computadores, ele vai fazer tantas tentativas, que ele vai aumentando a abrangência de, de operação dele até chegar um momento em que ele vai percorrer toda essa situação aqui, não vai encontrar solução, aí ele vai aumentando, porque tem um ponto lá no algoritmo que vocês colocaram, que ele fala assim, ó, se encontrar fechado, então volta para o último ponto em que eu tinha ainda uma janela. Aí ele vai fazendo isso daqui, ó, até chegar um momento em que ele vai alcançar uma saída. Então, isso é uma solução, por exemplo, que a gente utiliza algoritmos de grafos. Essa é uma solução. Aí vocês podem pensar assim, ó, ah, professor, mas que besteira, quando é que eu vou precisar fazer um algoritmo para sair de um labirinto, se eu não saio nem de casa na pandemia? Para que eu vou perder tempo gastando neurônio fazendo um algoritmo para sair de um labirinto? Aí eu vou para o próximo slide. Olha aqui, ó, você usando isso o tempo todo. Com certeza, os evangelistas que estão aí, o pessoal do Velho Testamento, o pessoal do Novo, os 20 que estão aí na sala, com certeza, ou já utilizaram aqui o Waze, essa ferramenta aqui é o Waze, que ela mostra uma rota a ser seguida para você sair de um ponto A até um ponto B, pegando o melhor caminho, e aí você configura na ferramenta se você quer gastar menos combustível ou se você quer ir na rota menor ou se você quer ir na rota mais rápida. O default do aplicativo é a rota mais rápida. Então, observe, por exemplo, essa situação aqui, ó. O usuário deu uma volta muito maior para chegar no ponto B aqui, ó. Ele deu uma volta muito maior para chegar no ponto B, para sair do ponto A e chegar no ponto B. Só que o padrão do algoritmo é chegar mais rápido, porque provavelmente ele encontrou aqui alguma obstrução na rota, ó. Ou pode ser algum desvio que está fazendo ela ficar mais lenta, ou de repente tem tráfego aqui, a quantidade de usuários do aplicativo nessa rota aqui sinaliza que eu vou ter tráfego, então ele faz uma volta maior. E isso daqui só tem um jeito da gente fazer, utilizando os estudos de grafos. Não tem outro jeito da gente fazer. E vocês devem pensar que isso aqui é recente, né, gente? Não. Isso daqui é do século XVIII, ó. Século XVIII, 1739 começou, ó. Século XVIII, no ano de 1739.
Vocês devem pensar assim, ah, legal essa disciplina, só coisa nova. Não, teoria de grafos começou em 1739. Quem leu lá o material que eu passei, viu a história de como isso tudo começou. Aqui é mais complexo ainda, ó. Esse caso aqui, ó, é mais complexo ainda. Alguém pode me dizer por que que esse caso da direita ele é mais complexo ainda do que o da esquerda? Quem pode me dizer por que que o da direita ainda é mais complexo do que o da esquerda? Pelas várias rotas que ele entrega e como você se locomove? Exatamente. Muito bom, Matheus. Porque aqui ele está assumindo no lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo no Waze, ele está assumindo que eu estou em um veículo. Aqui, ó, o algoritmo, do lado direito, o algoritmo tem que identificar esse usuário está de que tipo de transporte. Ele está numa bicicleta, ele está correndo, ele está andando, porque lembra que o algoritmo é configurado para apresentar por default a rota mais rápida? O algoritmo tem que identificar, ele está num veículo, ele está num veículo de 4 rodas, ele está num veículo de 2 rodas, ele está enfim, como é que o algoritmo identifica isso? Um negócio chamado padrão de deslocamento. Pelo padrão de deslocamento, eu consigo identificar se o usuário está se locomovendo por meio de uma bike, ou se o usuário está se locomovendo andando, ou se ele está se locomovendo correndo, ou se ele está num veículo. Então, olha só que interessante. A primeira coisa que eu preciso é identificar o padrão de deslocamento. Depois do padrão de deslocamento, ora, se for a pé, eu me dei mal mais ainda. Por quê? Porque se for a pé, eu não tenho todos os mapeamentos possíveis. O cara pode passar por um buraco feito na grade, ele pode passar por uma passarela, ele pode ir por uma ponte, ele pode... Então, a complexidade aumenta de acordo com o padrão de deslocamento, ó. E aí os grafos vêm para nos resolver essa situação. É muito legal isso aqui, gente, é muito louco quando você... Primeiro, vocês já devem ter reparado, quando você abre uma rota dessa, faz esse teste hoje, coloca no seu celular, abre uma rota dessa e abre o caminho e começa a se deslocar. Ele vai perceber se você está andando, se você está de bike ou se você está em um veículo. Até transporte público. Se for transporte público, aí a complicação piora. Quem pode me dizer, se for transporte público, por que a situação piora? Porque, no caso, ele tem que seguir a linha do ônibus, a trajetória dele. Exatamente. A Natália matou aí, ó. Porque o meu algoritmo agora, ele tem que fazer parcerias. Ele tem que ir, eu tenho que ter feito uma parceria com a empresa X, com a empresa Y e com a empresa Z, que atendem aquela rota. Essas empresas vão me passar um mapa chamado mapa de itinerário. Esse mapa de itinerário, que geralmente está em um padrão diferente do meu banco de dados, eu vou ter que carregar para o meu banco de dados. Isso é um negócio chamado ontologia, que a gente vai fazer. E aí, sim, a partir de agora, eu vejo qual é a posição de geolocalização do usuário. Ele está na latitude X e na longitude Y. Aí eu venho no banco de dados e verifico quais as empresas de ônibus no meu banco de dados que atendem essa rota. A empresa X e Y. Terceiro, eu verifico qual é o destino do usuário.
ele está indo para M Norte. Quais são as rotas que vão para lá? Aí ele selecionou. Das 5 empresas, tem 2 que vão para lá. Aí ele pega qual é o horário e qual é a rota que cada uma fez lá no mapa de itinerário que elas me passaram, para eu poder apresentar esses 15 minutos aqui, ó. Tá vendo esses 15 minutos que ele apresenta aqui, ó? Ele fez tanta matemática para chegar nesses 15 minutos que vocês não fazem ideia da volta que a gente deu para chegar nesses 15 minutos. A quantidade de consulta em banco de dados que a gente faz para chegar nesses 15 minutos. A quantidade de selects que a gente faz. A quantidade de joins que a gente faz. Eu vou pegar a empresa X, ela não atende, então a empresa Y, quais são os horários, quais são os itinerários, quais são as rotas, qual é o horário que o usuário está. Aí, depois que ele faz isso, ele identifica o tráfego na região. Como é que ele identifica o tráfego na região? Com base na quantidade de aplicativos instalados naquela região. Isso chama-se algoritmos colaborativos. Algoritmos colaborativos é aqueles que ficam melhor de acordo com a quantidade de usuários que colaboram com ele. Então, se você simplesmente instalou esse aplicativo no seu celular, você não precisa nem estar com ele aberto. Conforme o seu padrão de deslocamento, ele identifica o tempo, a rota que você está fazendo, e aí ele monta esse mapa que vocês estão vendo no desenho da esquerda. Ele pinta de amarelo uma determinada situação, ele pinta de verde uma outra situação e de vermelho uma outra situação. Vocês não fazem ideia da quantidade de cálculo matemático que a gente faz simplesmente para te dizer assim, ó, em 56 minutos a pé você chega lá. Aí vocês devem me perguntar assim, ué, professor, e como é que ele sabe dessas rotas a pé? Porque o cara pode fazer um furo no alambrado e cortar o campo pelo meio do caminho. Como você passou por esse caminho com o seu celular, eu vou montando novas rotas e alimentando esse banco de dados aqui, ó. E aí, por isso que chama algoritmos colaborativos. O banco de dados ele vai crescendo à medida que os usuários vão utilizando e ele vai ficando mais preciso. Então, se você vai para a casa do seu parente a pé e manda pela primeira vez, ele vai te dar uma rota X. Se você for da segunda, da terceira, da quinta vez, ele vai melhorando a rota. Ele melhora a rota para você e melhora a rota para os outros usuários. Como é que a gente faz isso? Grafos. Não tem outro jeito de a gente fazer. A gente calcula as arestas envolvidas, a gente calcula os nós, a gente calcula os vértices possíveis, e aí a gente faz um negócio chamado verificação de vértices, a gente chama um negócio de grau de entrada e grau de saída, para fazer o direcionamento dos vértices. E isso a gente vai ver nessa disciplina. E dessa forma ele vai funcionando. Olha uma outra aplicação muito legal. Alguém faz ideia de que seja essa tela aqui? Alguém quer chutar? O que é essa tela? Isso é um print que eu dei de um aplicativo. Alguém faz ideia do que seja? Quer arriscar? Quer chutar? O que será que eu faço aqui? Ó, observa que eu tenho aqui na tela de configuração, eu tenho informações a respeito dos pontos de visibilidade, eu tenho informações a respeito do tamanho e largura das arestas, eu tenho a respeito de informações de configuração a respeito se eu quero setar as direções, verdadeiro ou falso, e aí eu posso configurar as cores, não sei se está aparecendo para vocês, mas cada pontinho desses aqui, eles têm cores diferentes,
Isso aqui é um mapa de detecção de nós. Um mapa de detecção de nós. Esse mapa aqui, ele é especificamente para a gente passar o cabeamento de redes dentro de um órgão. Então, esses pontos aqui eu tenho o backbone central, onde chega o cabo da fibra ótica, e aqui eu tenho um switch mestre. Então, dentro desse switch mestre, eu passo cabos de fibra ótica para os switches de ponta aqui, ó. Aí aqui eu tenho repetidores, aí aqui eu posso ter um hub, que é um equipamento muito mais barato. Ele custa 1/10 do preço de um switch. E aí aqui eu tenho os nós da minha rede, ó. Todos os usuários. A distância disso aqui é quanto de cabo que eu tenho que passar. Aí aqui na ponta eu tenho o cabo RJ45, que é esse cabo azul que vocês têm aí em casa. Se você olhar o seu roteador, se você for aí no seu roteador olhar agora, vem um cabo da tomada, um cabo fininho de telefonia, e entra no seu roteador. Se o seu roteador ele é tem outros ramais, você tem um cabo RJ45, é um cabo de 100 megabits por segundo. Esse cabo azul de rede que a gente encontra aí. Aqui dentro, aqui não, ó, aqui fora eu tenho um cabo de fibra óptica. E aí esse aqui é 1 terabits por segundo, porque ele precisa de uma banda maior para poder alimentar esse hub aqui. Aí aqui eu tenho os switches, e aqui por fora, passando por fora, eu tenho um anel de VPN. E aí assim é feito o mapa de distribuição de redes, utilizando algoritmos de grafos. Essa parte aqui é mais legal ainda. Olha só. Alguém faz ideia do que seja esse mapa da esquerda e esse mapa da direita? Alguém quer arriscar e me dizer o que seriam essas bolinhas, o que seriam essas linhas e o que seriam as cores das bolinhas e qual a diferença do gráfico da esquerda para o gráfico da direita? Alguém quer arriscar dizer? Eu até vacilei, eu deixei aqui o que é. Esse daqui é um mapa que a gente faz. O Facebook tem uma ferramenta chamada Analyzer Network. Analyzer Network. É uma ferramenta que, dependendo da conta que você tem no Facebook, ele te disponibiliza para você fazer análise de redes. Então, o que acontece? Eu quero vender um produto. Eu quero vender... Professor, Pode falar. Thalia mandou uma mensagem falando que vai ter que sair agora. Quem mandou? Quem vai precisar sair? Pode. Essa aula está sendo gravada e aí não tem problema, tá, gente? Pode, quem precisar sair, fica à vontade. O nossa aula vai até que horas? 11h40. 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 Isso, temos só 6 minutos. Bom, então vou só falar isso aqui e aí eu deixo o restante para a nossa próxima aula. Mas, por curiosidade, alguém pode me dizer, arrisca dizer o que seria isso daqui? O que é isso aqui, ó? E qual a diferença do gráfico da direita para o gráfico da esquerda? Eu não tenho a mínima ideia, mas parece mais organizado da esquerda. O da esquerda parece mais organizado, né? As ferramentas todas disponibilizam isso, tá, gente? Isso é desde a época do Orkut. Ó. Eu acho que isso parece um ponto de rede, sei lá. Parece um ponto de rede, né? Parece um monte de ponto de rede que você liga, sei lá, pontos assim, sabe, de computadores de acesso. Exatamente. Isso é antigo, tá, gente? Isso é desde essa época aqui, ó. O Orkut já tinha ferramentas de
análise de rede. Imaginem vocês que eu quero vender um tênis, eu quero vender um livro, eu quero vender qualquer coisa, quero vender um book aqui, um livro, um e-book, quero vender um e-book, tá? Imaginem vocês que eu quero vender um e-book. Eu posso fazer esse e-book é sobre o quê? Ele é sobre culinária. Culinária. Quero vender um e-book sobre culinária. Olha só que legal. Eu chego aqui e faço assim, ó. Eu entro eu seleciono qualquer pessoa que siga uma rede lá, que siga um grupo de culinária. Aí eu tenho aqui o José. Eu tenho essa pessoa aqui, ó, o Wilson. Imagine que o professor Wilson, ele siga uma rede aqui de culinária, churrascos no final de semana. Eu quero vender um e-book sobre culinária. Aí sabe o que eu faço? Eu faço uma análise da rede dele. Eu verifico, a ferramenta já me dá isso pronto, tá, gente? Cada pontinho desse daqui que vocês estão vendo, ele é um nó, ele representa uma pessoa, uma conta na rede. E cada traço desse daqui, ó, é uma aresta que representa um relacionamento. É um relacionamento. Olha que legal como é que funciona. Vocês vão observar que algumas têm uma setinha só numa ponta, ó, algumas têm uma setinha só numa ponta, e outros têm setinha nas duas pontas, ó. Alguns têm setinha nas duas pontas. O que significa setinha nas duas pontas? Significa que aqui é o José que conhece o Antônio e o Antônio também conhece o José. Quando tem uma setinha somente numa ponta, é tipo o professor Wilson segue a Angelina Jolie. Só que a Angelina Jolie não faz nem ideia de quem seja o professor Wilson. O professor Wilson é apaixonado pela Angelina Jolie. Acha aquele cabelo dela lindo, acha ela linda, ele segue ela. Só que a Angelina Jolie não faz ideia de quem seja o professor Wilson. Então, só tem o vértice numa ponta. E aí, o que ele faz? Eu quero vender um e-book de culinária. Aí eu mapeio a rede do professor Wilson. Aí ele vai me falar assim, ó, esse grupo aqui, ó, da rede dele, esse grupo segue o mesmo assunto. Só que esse grupo tem essa pessoa aqui, ó, que tem um link forte com uma outra pessoa de um outro grupo, que também é um grupo promissor, que pode ser vendido, esse e-book. Então, o algoritmo vai te falar, ó, você tem que alcançar essa pessoa e essa pessoa aqui, ó, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Se você vender o algoritmo ou colocar na timeline dessas pessoas, você vai ter uma abrangência de possibilidades nessa rede. Essa rede, então, eu vou dar mais atenção à pessoa A, ó. Eu vou dar uma prioridade para que a pessoa A tenha esse e-book e coloque na timeline dela. Porque se a pessoa A colocar na timeline dela, o algoritmo vai me dar um market share aqui, ó, de 60%. Aqui ele vai me dar de 40%. E existe um grupo aqui, ó, embaixo, que jamais vai ser alcançado. Por quê? Porque nenhuma pessoa da rede do professor Wilson tem aquela abrangência ali, ó. Então, o algoritmo vai te dizer exatamente, se você alcançar a pessoa A, você vai ter 60%. Se você alcançar a pessoa C, você vai ter mais 20%. E aí a gente faz isso por meio de algoritmos de mapeamento de grafos. Olha que legal, gente. Como é legal, como que isso é útil. Aqui do lado direito
eu tenho uma rede, aqui eu tenho uma rede por segmentação. Do lado esquerdo é por segmentação de pessoas que seguem aquele mesmo nicho, e do lado direito, somente pessoas que se conhecem. Então, ó, olha os pontos chaves aqui, ó. Então, se eu quero, por exemplo, mandar uma fake news, eu quero dizer que vacina para COVID causa câncer. Eu quero dizer que vacina para COVID causa câncer. É uma fake news. Se eu alcançar essas duas pessoas aqui, ó, e elas colocarem isso na timeline, pronto, fechou. Olha aqui, eu alcanço todo esse grupo aqui, ó. Olha que loucura. Então, o algoritmo, ele me diz quem são os influenciáveis e quem são os influenciadores. Nada é à toa, gente. Quando aparece alguma coisa na sua timeline do Instagram, ou do Facebook, ou do Google, ou de qualquer rede social, nada é por acaso. Foi feito um estudo matemático e aquele negócio chegou na sua rede propositalmente para que um outro objetivo seja alcançado. Viram como é legal isso? Nossa, tem muito mais coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Tem rede de análise supervalorada, rede... Eu vou deixar isso para a próxima aula, a parte de inteligência artificial, mas assim, já deu para vocês terem uma ideia, de como que é, o que é a teoria de grafos, para que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer? Deu para vocês terem uma ideia? Essa é a nossa disciplina desse semestre. É isso que a gente vai fazer. Então, por favor, leiam aquele material que eu mandei para vocês. Na semana que vem eu vou mandar o capítulo 2, tá? Mas já leiam, porque isso já vai me ajudar para quando a gente começar a fazer, a entrar na teoria. E, professor, como é que é a sua avaliação? Eu vou só te cobrar teoria, só. Como a nossa disciplina é bem teórica, eu vou só te cobrar teoria. Eu vou ter uma questão lá que eu vou te perguntar assim, dos itens abaixo, informe aqueles que representam os vértices de um grafo. Aí eu vou ter lá a opção A, B, C e D. Então, eu só preciso, nesse primeiro momento, que vocês entendam mesmo a teoria por trás dos estudos do grafo. Se eu alcançar esse objetivo, para mim, eu já estou satisfeito. Alguma dúvida, meus amigos? Os Lucas, os Joões, os Henriques, Ana... Pode falar. Só uma dúvida mesmo que acho que você falou aí no meio da aula, que a gente vai estudar apenas o conceito, mas eventualmente a gente vai ter alguma prática? Eu gostaria muito, eu vou voltar aqui de novo o meu slide, olha só o que eu preparei lá para a última unidade. Na última unidade, olha que interessante. Ó, aqui na unidade 1 a gente são os fundamentos, conexidade. Ó, os últimos são os algoritmos, unidade 5. Então, dependendo do andar da carruagem, se a gente for bem, for rápido nessa parte de teoria, todo mundo entender bem, for bem na avaliação, o que eu vou fazer? Lá no final eu vou separar umas aulas para a gente ir ou para o Python ou para a linguagem C e implementar algum algoritmo. Então vai ser bem legal, se der tempo. O problema é porque essa disciplina só liberou para mim 40 horas. Eu fiquei triste com isso, 40 horas. Aí, com as 80 horas, eu posso usar 40 horas para teoria e 40 horas para prática. Então, teoricamente, a gente só vai conseguir ficar na teoria. Mas, se eu tiver tempo aqui, ó, nessa unidade 5, aí é legal.
Aí eu vou passar inclusive no livro já tem uma tarefa dessa, não sei se vocês viram. Lá no capítulo 1 que eu mandei para vocês ontem, lá no final, já tem exercício com, inclusive, a gente escrever algoritmos para resolver. Então, se der tempo, vai ser ótimo. Se não, se vocês entenderem para mim, essa parte de conceituação, do que significa, para que serve e como aplicar, eu vou já me dar por satisfeito. Se a gente conseguir ir para a prática, aí vai ser lucro para mim, sabe? Aí vai ser lucro. Porque aí vai ser legal, e a gente poder escrever algoritmo em cima. Alguma questão mais, meus amigos? Dúvidas, perguntas? Já viram como a disciplina é legal? Apesar de ser teórica, é muito utilizado. E repararam o tanto que vocês usam grafos todos os dias? É como se fosse uma continuação de estrutura de dados, então, né, professor? Não. A boa pergunta do Pedro Henrique, ó. Não, a estrutura de dados, vocês aprenderam a fazer apontamentos de ponteiros, as pilhas, as filas, vocês aprenderam os algoritmos de recursividade, os algoritmos de ordenação. Lembra dos algoritmos de ordenação lá de estrutura de dados? O bubble sort, quick sort, insertion sort, lembram deles? Nos algoritmos, lá na estrutura de dados, a gente viu tipos de dados, ponteiros, pilhas, filas e a ordenação. Aqui em grafos, a gente nem vai passar perto de ordenação. A gente nem vai passar perto de ponteiros. São coisas bem distintas. Lá na estrutura de dados, você aprendeu, por exemplo, como é que faz a ordenação de uma lista. Lista encadeada, lista ordenada, sequenciamento. Aqui não. Aqui você vai fazer assim, ó. Eu tenho que chegar de um ponto A a um ponto F. E nesse caminho eu tenho B, C, D e E. Qual é a melhor rota? Qual é o melhor caminho? Qual é o mais rápido? Qual é o mais econômico? Tenho que atingir as pessoas X, Y, Z na minha rede. Qual é a pessoa central? Qual é o nó que eu vou alcançar uma quantidade maior de outros nós? Observa que estrutura de dados está numa ponta e teoria de grafos está em outra. Mas é porque essa parte aí específica que o senhor acabou de falar, ela, não sei se está certo, mas me lembrou, por exemplo, estrutura de árvore e tal. Ah, sim! Lá na disciplina de estrutura de dados, você tem um braçozinho chamado grafos e árvores. Lembram disso? Aquele grafo que vocês viram lá em estrutura de dados é a pontinha do iceberg, é a introdução para o que a gente vai ver agora. Lá você viu a teoria de grafos em estrutura de dados e chegou a ver árvore e, no máximo, árvore binária. E você viu o que é uma folha, o que é uma haste. Lembra disso? Aqui não, aqui a gente vai ver mais profunda a parte de teoria. Inclusive, a gente vai passar por árvores novamente aqui, lá na unidade 4. Na unidade 4 a gente vai ver aprofundamento de árvores. Então, aqui agora é a parte pesada. Lá na estrutura de dados, a gente teve só um gostinho de grafos. Mas é legal, gente, essa disciplina é legal. Eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei dela, e vocês consigam ver o tanto de coisa que vocês podem resolver com esse tipo de estratégia, de algoritmo. E que, principalmente, vocês vejam problemas e passem a resolver esses problemas. Problemas de romaneio, problemas de rotas, problemas de alcance. Tem uma área que usa muito isso hoje em dia, que é uma área chamada ciência de dados. Para a gente fazer estatísticas, é muito legal. Então, o meu pedido para vocês é, se puderem dar uma lida no capítulo 1 que eu mandei para vocês, para a nossa próxima aula, que aí na próxima aula, o que eu gostaria? Eu gostaria que a gente usasse esse horário da aula
só para debater, para conversar, para tirar dúvidas, para eu mostrar para vocês alguns dos algoritmos que eu já construí, que usam isso, para a gente deixar a aula mais lúdica, para eu não ter que ficar lendo a teoria aqui. Um nó é uma ponta, ele pode ser, ele pode ter um grau de entrada e um grau de saída. Para a aula não ficar chata, o ideal seria que vocês, durante a semana, dessem uma lida na parte de teoria e a gente deixasse essa aula aqui só para bater papo mesmo, só para tirar dúvida, eu mostrar para vocês os algoritmos que eu já fiz, a gente discutir, que aí a aula fica bem legal. A gente deixa uma aula que deveria ser teórica o mais agradável possível. Combinado assim? Beleza. Beleza, então, professor. Vão ler o material essa semana. Promete? Sim, a gente vai dar uma olhada. Ótimo. E aí, ó, se surgir alguma dúvida, eu vou botar o meu e-mail aqui no chat. Vocês já têm, né, meu e-mail, que vocês receberam e-mails meus, professor@wilsonamaral.com.br. Então, professor, eu não entendi aqui quando o senhor escreveu aqui no capítulo 1, na página tal, sobre a teoria de Euler. Você pode me dar um outro exemplo? Aí eu vou te falar. Fiquem à vontade para me escrever e guardar as perguntas legais para a aula, que aí fica uma aula mais rica, mais agradável. Meus amigos, eu vou agradecer imensamente a presença de vocês. Peço desculpas por esses minutos que nós passamos, mas eu acho que é porque o conteúdo é muito legal e aí dá vontade de ficar falando e falando. E não deixem de ler o material e trazer para a próxima aula, só para a gente bater papo e discutir. Combinado? Beleza, professor. Beleza, então, meus amigos. Eu vou finalizar a gravação da aula agora, depois eu vou fazer a edição desse vídeo e vou publicar lá para vocês. Havendo dúvidas, não deixem de me escrever, tá? Basta responder aquele e-mail que eu mandei para vocês. Um forte abraço e até a semana que vem. Até, professor. Até mais, professor. Até mais.